Você já se deparou com alguma situação em que você percebeu que precisava mudar quem você é só para se encaixar? Hoje eu quero compartilhar algo que tem pairado na minha cabeça há anos, que é quão perigoso pode ser a gente abrir mão de quem nós somos para poder se encaixar em um determinado grupo. E o contexto pode ser variado, desde trabalho a relacionamentos familiares, amizades, a grupos religiosos, a grupos políticos. Em todo e qualquer grupo existe, mesmo que de forma invisível, uma certa pressão para que a gente possa se encaixar. E quando a gente não faz esse processo de individuação, a gente corre o risco de acabar se perdendo no meio do caminho, tentando se encaixar. E esse processo, ele simplesmente se dá na gente se tornar um pouquinho a cada dia simplesmente o que nós somos e não o que esperam que a gente seja. Algo que eu sempre faço é estar sempre revisitando qual a minha visão de mundo, já que o mundo está em constante mudança, e o que eu tomo como verdade, quais são os meus valores, e de estar agindo todos os dias de acordo com o que eu acredito ser correto e não de acordo com o que o meu círculo social espera de mim. Na minha infância e mocidade, eu sempre fui uma pessoa extremamente sociável e eu transitava dentre todos os grupos, desde a escola ao grupo do teatro, do vôlei, da dança, e de uma certa maneira, desde aquela época, eu, embora me desse bem com todo mundo, eu não me sentia pertencente. E essa sensação de não pertencimento ela se perdurou na minha vida adulta, mas aos 19 anos, quando eu mudei para a Inglaterra pela primeira vez, tudo que eu queria, chegando em um país novo, sozinha, era pertencer. Na época eu não me conhecia, acho que eu estava me descobrindo, né, o que levou algum tempo, então eu copiava roupas, eu copiava sotaques, eu copiava hábitos, tudo para passar desapercebida, para fazer parte daquela minha nova vida e realidade, e o que eu fiz de uma forma ótima. Eu agradei a todos ao meu redor, me adaptei até demais à cultura, mas praticamente como se fosse uma espécie de um sistema de repetição. E após uma década morando longe daqui, em alguns lugares no Brasil e na Itália, quando eu voltei, foi tudo muito diferente, porque eu sabia exatamente quem eu sabia quais eram os meus valores e quais eram os meus limites. E isso me fez dizer não para tudo que não fazia mais sentido. E é claro que essa minha nova postura teve um efeito colateral tremendo nas minhas interações no trabalho e com amizades, e os convites foram ficando cada vez mais escassos, os círculos de amizade cada vez menores, mas eu já sabia então que não era mais sobre ser popular, sobre agradar, e sim sobre ser fiel a mim mesma. Nos dias atuais, eu tenho essa convicção muito clara comigo que essa sensação de pertencimento que hoje eu sinto comigo nada tem a ver com o país no qual eu estou residindo ou com as pessoas que eu interajo. Para mim, essa sensação de pertencimento, ela parte de um lugar onde a vida que eu levo combina com quem eu realmente sou e em conseguir dizer não quando eu quero dizer não e conseguir dizer sim quando eu quero dizer sim para toda e qualquer circunstância. Pertencer é da raça humana, todos nós queremos apoio, conforto, conexão. O problema é quando um determinado grupo exige que você pense, haja e fale de uma
forma específica para poder ser aceito. Quando alguém diz que você precisa pensar de uma determinada forma porque você é X, isso não é identidade, e sim controle. Quando a gente deixa de refletir por conta própria, a gente deixa de crescer. Infelizmente, muitos adultos acabam não trabalhando o desenvolvimento pessoal dentre os anos e acabam replicando alguns comportamentos em que eles faziam ou sofriam na infância e na adolescência, como bullying, como exclusão e algumas questões de injustiça, favoritismo, fofoca, e acabam levando esse tipo de comportamento para os grupos onde eles estão inseridos, como principalmente nos ambientes de trabalho. Pelo fato de ter morado fora do meu país e acerca de estranhos por metade da minha vida, eu diria, e convivendo com pessoas de todas as partes do mundo e culturas diferentes, eu entendi profundamente que eu não devo colocar ninguém em grupos, eu não devo rotular ninguém, justamente porque eu não faço parte de grupo algum. E isso não significa solidão, e sim liberdade. Liberdade para ser fiel a si mesma, liberdade para respeitar e seguir quem você está querendo se tornar a cada dia. Quando você está passando pelo teu processo de individuação, algo incrível acontece. Você começa a perceber os teus próprios gatilhos, os próprios padrões, seja para o lado positivo ou negativo, e automaticamente você consegue perceber quais são os padrões e as intenções das pessoas ao seu redor. E ao mesmo tempo que isso vai te gerando uma certa empatia para entender em cada momento ou um processo que tal pessoa se encontra, você também vai aprendendo a separar o que é teu, o que não é teu, o que pertence ao outro, seja através de comentários ou o que for, e também você consegue se blindar, eu diria, de toda e qualquer negatividade que possa vir até você. Embora esse processo, que é chamado de individuação, seja um processo que você precisa fazer sozinha, ele pode, para muitos, ser considerado um processo solitário e que dura um período diferente para cada um. O meu mesmo, acredito que tenha durado uns 5 anos, e que ele não necessariamente precisa ser triste por ser solitário, mas bem, essa é a diferença principal, que é o que todo mundo tem falado no momento, que é a diferença entre a solidão e a solitude, mas é assunto para um outro vídeo. E não me leve a mal, eu acredito inteiramente que a gente foi criado para estar acerca de pessoas, para interagir. Eu acredito que a gente aprende muito sobre nós mesmos através das trocas. É a oportunidade que a gente tem em pegar um pouquinho das outras pessoas e deixar um pouquinho da gente, mas que o preço a ser pago para que a gente possa interagir com outras pessoas nunca seja de que a gente abandone a nós mesmos. Eu acredito que o nosso papel principal dessa existência é de que a gente possa se lapidar um pouquinho a cada dia até o nosso último dia de vida. E isso não significa da gente estar simplesmente perto de pessoas que pensam exatamente como a gente, mas significa a gente estar perto de pessoas em ambientes onde possa existir a troca, respeito e principalmente espaço para que a gente, cada um, no nosso momento e da nossa forma, possa fazer o nosso processo de autoconhecimento e que vem através da individuação. Da próxima vez que você sentir que não está sendo pertencente a um determinado grupo ou que está até mesmo sendo excluído simplesmente por pensar ou ser diferente, faça essas seguintes perguntas a si mesmo.
essa situação, ela me aproxima de quem eu tô querendo me tornar? Tal situação vai ter alguma relevância daqui a algumas semanas, meses ou anos? E se a resposta for não, definitivamente não vale nenhum desgaste emocional. Muitas vezes estar de fora é justamente o que traz clareza. Se esse pensamento barra desabafo ressoou contigo de alguma forma, por favor, escreva nos comentários, eu vou adorar ler e interagir. E é isso, nos vemos em uma próxima.